Você é empresário e você quer que a sua empresa cresça, mas você tem medo de cair em um buraco financeiro? Hoje, nesse vídeo, o meu objetivo é te mostrar como expandir a sua empresa de forma totalmente sustentável e sem cair em um buraco financeiro. E o melhor, nesse vídeo eu vou te mostrar um erro muito comum que muitos empreendedores cometem na hora de crescer os seus negócios, e isso acaba levando eles a um buraco financeiro e muitas das vezes até a falência. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar qual que é esse erro e como que você pode resolvê-lo na sua empresa, como que você vai lidar com ele para que você não acabe caindo em um buraco financeiro durante esse processo de crescimento empresarial. Mas antes da gente ir para o conteúdo, deixa eu me apresentar. Muito prazer, eu sou o Caio Ornelas, CEO e fundador da Clickwise, uma das maiores agências de otimização de lucros empresariais do estado do Paraná, onde o nosso foco são pequenas e médias empresas, onde a gente pega essas empresas pela mão e leva elas até o sucesso financeiro, onde elas simplesmente crescem e, consequentemente, aumente os seus lucros mês após mês. Mas vamos ser direto ao ponto? Vamos para o conteúdo. Muitos empresários pensam que durante o processo de crescimento da empresa, durante o momento de investimento, você vai ter prejuízo. Isso não é verdade. Quando você quer crescer a sua empresa, até mesmo quando eu fui crescer a minha empresa, quando você faz um investimento na empresa, você não está gastando dinheiro, você está realmente investindo. Então é possível que você cresça ela sem cair em um prejuízo financeiro. Mas para fazer isso você precisa de muito foco e utilizar a estratégia certa. E sabe qual é o maior erro que a maioria dos empresários cometem na hora de decidir crescer suas próprias empresas? É porque eles querem crescer rápido demais. E eu já te adianto, se você fizer isso, você provavelmente vai ter muitos problemas. Não acredite que de um mês para o outro você vai simplesmente triplicar o teu faturamento. Isso é quase que impossível, porque não é algo que simplesmente está limitado apenas ao teu faturamento, ao quanto você ganha. Tem muita coisa por trás envolvida. Provavelmente para você ganhar 3 vezes mais, você vai ter que ter mais alguns funcionários. Provavelmente você vai ter que ter uma estrutura um pouco melhor. Então isso é algo praticamente impossível de você triplicar o teu faturamento de um mês para outro. Em startups de grande porte, isso acontece. Porém, muitas das vezes eu também tenho uma startup, tá? Então assim, muitas das vezes se você não planejar isso da forma correta, você acaba tendo problemas. Então o maior problema que você pode cometer durante o crescimento da sua empresa é querer crescer rápido demais. Então o meu foco aqui vai ser te passar 3 passos, 3 dicas que você pode utilizar no seu negócio para você crescer de forma tranquila, saudável e segura, para que você não tenha que lidar com esses problemas. E o último passo que eu vou passar para vocês é o mais importante. Então, sem dúvidas alguma, presta muita atenção, pega um caderninho, anota essas dicas aqui e principalmente a última dica, porque ela vai transformar literalmente o seu negócio. O primeiro passo para você crescer a tua empresa exponencialmente e não ter prejuízos é você simplesmente controlar os seus custos antes de crescer. Mas Caio, por que isso é importante? Muitas das vezes eu chego numa reunião com um empresário que quer trabalhar com a nossa agência e eu pergunto para ele assim: fulano, quanto que você tem de custo fixo e variável por mês? O empresário não sabe. Você não consegue crescer a tua empresa se você não souber quanto que você tem de custo fixo e quanto que você tem de custo variável. Por quê? Em alguns determinados meses você vai necessitar de fazer um investimento um pouco grande e às vezes, se você não souber, quanto que você tem de custo variável e de custo fixo, você vai investir na sua empresa mais do que deveria. Então o mais importante do que investir é você saber quanto investir. Então se você está querendo investir na sua empresa e você não sabe quanto você tem de custo fixo todos os meses e quanto você tem de custo variável, você está literalmente pegando e dando um tiro no seu pé. É literalmente isso. Então é importante que você conheça os teus custos e os teus custos variáveis e os fixos na ponta da língua. O que são custos fixos? Estrutura física, internet, água, luz, despesas com contador, essas coisas normalmente são despesas fixas. Agora as despesas variáveis normalmente você vai fazer uma média mensal. Custo com ferramentas, custos com materiais de escritório, entre outros custos que você não consegue prever todos os meses. São custos que podem variar bastante. E Caio, como que eu vou saber esse custo fixo, esses custos variáveis? Você vai pega um caderninho, pode ser um caderno ou até mesmo no bloco de notas, e você vai listar todos os gastos que vem na sua mente, que você consegue lembrar que são fixos. Todo mês você tem que pagar, independente do que aconteça, todo mês você tem que fazer esse pagamento desses gastos. Tá? Então você vai listar e vai anotar os valores. E você vai fazer a mesma coisa para os custos variáveis. Pagamento de fornecedores, pagamento de ferramentas,
materiais de escritório, você vai fazer uma média de quanto você gasta ali mais ou menos mensalmente com essas despesas variáveis, e você vai também anotar no caderninho ou no teu bloco de notas. Outra coisa muito interessante que você pode fazer também, agora que você tem todos os gastos na tua mão, é você analisar alguns gastos que talvez possam ser desnecessários e que talvez você possa parar de gastar com aquela coisa. Então é muito interessante. Eu não consigo falar aqui em específico uma coisa, mas durante o momento que você analisar os teus gastos, você vai identificar coisas que são extremamente importantes e talvez coisas que também não são tão importantes. Então é interessante que você faça essa análise e que, se você puder tirar algum desses gastos para poder investir mais na empresa, é muito importante. Tá? E, se possível, seria algo que no futuro vai te trazer longos retornos. O segundo passo para você fazer o crescimento da sua empresa de forma sustentável, sem cair em buracos financeiros, é um passo um pouco polêmico, um passo que poucos empresários aceitam de primeira. Normalmente a gente demora ali algumas reuniões para poder implementar isso na empresa de alguns dos nossos clientes, que é automatizar processos, tá? O que seria automatizar processos? O que a gente mais automatiza? O WhatsApp. Cara, sem brincadeira, muitas das vezes quando a empresa alcança um nível grande, de grande porte, com um faturamento ali de mais de 100 mil reais por mês, normalmente tem que ter ali entre uma, duas, dependendo do nível da empresa, 3 pessoas tomando conta do WhatsApp. É muita gente. Você vai gastar ali por mês, supondo que você pague um salário mínimo para essa pessoa, você vai gastar ali por mês com imposto por volta de uns 7 mil reais para mais, tá? Nesses 3 funcionários. É um gasto extremamente alto. E sabe qual é o problema desse gasto? Como são seres humanos que estão fazendo esse atendimento, muitas das vezes acontece erros. Erros de precificação, erros de oferta, erros no atendimento, erros no agendamento de serviços. Acontecem muitos erros, porque os seres humanos eles cometem erros, e isso é normal. Então qual que é a ideia desse passo de automatização? A gente cria um bot que vai simplesmente atender os seus clientes de forma automática e vai realizar agendamentos, vai fazer pré-consultas. Então, por exemplo, tem uma clínica que a gente atende, e como que a gente faz esse atendimento automatizado? Quando o cliente chega no WhatsApp, a gente criou um bot que ele simplesmente vai conversando com o cliente sozinho. Então ele dá o bom dia, dá o boa tarde, dá o boa noite, ele pergunta do que a pessoa precisa, a pessoa responde, ele direciona a pessoa para onde ela deve ir. Então, por exemplo, no caso dessa clínica que eu tô falando para vocês, é um médico, tá? É um hospital particular. Então quando a pessoa chega lá, o bot ele já fala, ó, você está precisando de uma consulta geral, você está precisando de consultar uma consulta que você fez, você está precisando agendar uma consulta, você está precisando fazer alguma coisa em específico. Ele vai conversando sozinho com a pessoa. E quando a gente faz isso, a gente economiza muito dinheiro. Porque um bot desse bem configurado, ele vai ter um custo de menos de 600 reais por mês. E ele simplesmente substitui mais de 600, 300, 500 funcionários no WhatsApp. Porque ele é automático, ele não tem delay, ele não tem demora. Se 1000 pessoas estiverem mandando mensagem ao mesmo tempo no teu WhatsApp, esse bot ele responde às 1000. Então você economiza muito dinheiro com o funcionário, você automatiza teu atendimento, você deixa o teu atendimento mais rápido, com uma qualidade melhor. Os teus clientes vão voltar para o teu negócio mais vezes. Então é muito legal que você faça essa automatização, porque você vai economizar na contratação de funcionários, você não vai precisar ficar contratando funcionários para isso. Logicamente que é muito importante que você tenha pelo menos um funcionário para poder supervisionar o bot, para ver se não vai ter nenhum erro, para ver se vai estar tudo de acordo. Às vezes o bot não consegue resolver todos os problemas. Nesses momentos a gente passa para um atendente humano mesmo. Então é muito legal essa estratégia e é muito importante que você utilize ela se você está crescendo, porque você consegue economizar na contratação de funcionários para que você consiga investir em mais captação. E o ponto interessante também desse bot é que você consegue crescer sem precisar se preocupar com contratação de novos funcionários para atendimento, porque o bot ele vai dar conta de toda a demanda que você tiver. Isso é muito legal mesmo. E lógico, as automações não se limitam só a isso. Por exemplo, na minha empresa hoje, a gente utiliza uma automação de controle de tarefas, onde a gente tem um sistema, onde todos os funcionários da minha empresa estão nesse sistema, né? A minha empresa ela é home office, então a gente não tem local fixo. Os nossos funcionários são espalhados pelo mundo inteiro, tá? Então, a gente tem uma ferramenta onde os funcionários conseguem fazer toda a gestão das tarefas dele. Quando eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso arrumar um problema que está tendo no nosso site. Eu vou lá e crio uma tarefa, vinculo a um funcionário meu, e eu não preciso ficar ligando, mandando WhatsApp para o meu funcionário. Eu simplesmente só faço assim. Eu vou lá e falo, cara, eu preciso melhorar tal coisa. Eu vou lá,
crio uma tarefa, falo tudo que eu preciso melhorar, faço as anotações, coloco os pontos que eu quero melhorar, como se eu estivesse literalmente fazendo umas anotações do que eu quero melhorar na empresa, do que eu quero melhorar em determinado setor. Vou lá, vinculo isso a um funcionário e automaticamente o funcionário vai receber e já vai começar a fazer a resolução desses problemas. E isso é muito interessante porque eu não preciso perder tempo com ligação, não preciso perder tempo com WhatsApp, nada disso. Então a automação é algo muito interessante, tá? Mas Caio, como que eu faço para fazer essas automações? Olha, se você tem o desejo de automatizar a tua empresa, economizar tempo com atendimento, simplesmente economizar dinheiro com contratação de funcionários. Ah, mas Caio, como que eu vou automatizar minha empresa? Como que eu faço isso? Olha, se você tem o desejo de automatizar a tua empresa, simplesmente economizar tempo com atendimento de clientes e economizar dinheiro com contratação de funcionários para automatizar totalmente a tua operação, clica no link da descrição desse vídeo, tá? O primeiro link da descrição, aonde nele você vai estar participando de uma consultoria 100% gratuita comigo. Nessa consultoria, eu vou literalmente analisar toda a tua empresa, identificar pontos de melhoria, identificar possíveis estratégias de crescimento para a gente aplicar na tua empresa. Vou entregar tudo isso para você em um PDF, em uma consultoria 100% gratuita. Então lá a gente pode conversar sobre a automação da tua empresa, vou te dar algumas dicas de automação, algumas estratégias de crescimento. Então se você quer participar de uma consultoria 100% gratuita da minha empresa, clica no primeiro link da descrição. Se eu fosse cobrar essa consultoria de você, eu cobraria fácil, mais de R$5.000 pelo serviço. Mas pra quem tá vindo do meu canal, é totalmente de graça. Então aproveita, cara. Você tem o que a perder? Você não vai perder nada. Você só tem a ganhar. Então clica aí no link da descrição e participa dessa consultoria pra gente impulsionar o seu negócio ainda essa semana. E indo pro nosso próximo passo, eu já quero te adiantar que esse passo aqui é muito importante e que, sem dúvidas alguma, é um dos mais importantes desse vídeo. Cresça com base nos dados, não nas suas emoções. Isso é algo muito importante, sem dúvidas alguma. Acredito que esse passo seja o passo mais importante desse vídeo. Por quê? Porque isso acontece muito com alguns clientes da nossa empresa. Quando a gente consegue trazer um crescimento muito bom para a empresa dos clientes, eles tendem a ficar muito animados, muito felizes. E eles acabam tomando decisões que não deveriam tomar. Muitas das vezes eles acabam ganhando um pouco mais de dinheiro. Cara, já teve cliente nosso. Eu não tô falando que é errado fazer isso, porém você tem que ter foco, cara. Lembra que eu falei lá no início do vídeo? Estratégia certa e foco, disciplina. Já aconteceu alguns casos que a gente trouxe um resultado muito bom para o cliente. A gente conseguiu crescer mais de 30% do faturamento dele em tipo um mês. E sabe o que o cliente fez? O cliente foi lá e comprou um carro. O cliente pegou esses 30% a mais de faturamento que a gente trouxe para a empresa dele. Ao invés de crescer mais, ele foi lá e comprou um carro. Ele ficou tão feliz porque ele estava tanto tempo querendo ganhar esse dinheiro para comprar um carro. Ele foi lá e comprou um carro. Sabe o que aconteceu? A gente simplesmente entrou numa sequência de prejuízos. Ao invés de crescer a empresa dele, a gente começou a ter prejuízo porque a gente não tinha dinheiro para investir. Ele foi lá e agiu na emoção e consequentemente prejudicou a empresa dele. Então sempre que você for tomar alguma decisão na sua empresa, é muito importante que você tome essa decisão com base nos dados da sua empresa. Como assim, Caio, nos dados? Lembra lá no primeiro passo que eu falei para você sempre analisar suas despesas fixas e variáveis? A partir do momento que você começa a fazer um investimento, você tem que automaticamente colocar isso na despesa variável ou na despesa fixa. Então se você investe todo mês R$1.000, despesa fixa. Se você não sabe quanto que você investe todos os meses, mas você tem uma média de que é R$1.000 por mês, às vezes é 1.000, às vezes 800, às vezes 900, coloca na despesa variável. Mas coloque isso no teu controle e tome decisões na sua empresa com base nos dados. Com base em quanto você está ganhando, com base no que você pode gastar, para que você não tenha prejuízo igual esse cliente meu teve. Então olha só o prejuízo que ele teve. Ele comprou o carro que ele tanto queria, mas a empresa dele começou a entrar numa crise financeira porque ele simplesmente tomou uma decisão que não deveria ter tomado. Então é muito interessante que você faça essas análises da tua empresa e tome decisões com base nos dados. Ah, eu tô muito feliz, tô ganhando 10 mil a mais, eu vou catar só 5 mil e vou dar entrada no meu carro que eu tanto queria que eu consigo pagar ele. Não faça isso. Só faça isso se você quiser perder a tua empresa e querer perder todos os resultados que você demorou anos para conquistar. Tenha paciência, tome decisões com calma. A minha pessoa, eu posso falar isso para você com clareza. Eu simplesmente... Hoje, né, a Clickwise é a minha segunda empresa. Eu já tive uma empresa há 2, 3 anos atrás mais ou menos, que se chamava Legitimone. Eu fali essa empresa era uma empresa de cursos online e eu simplesmente fali ela porque eu comecei a ganhar muito dinheiro, eu era muito novo
E eu simplesmente agi na emoção. Comecei a gastar dinheiro com coisa que não precisava, comecei a investir em coisas que não deram retorno, coisas idiotas. Então eu agi muito na emoção e eu simplesmente fali a minha primeira empresa. E olha, não era uma empresa qualquer. A minha empresa era avaliada em mais de 500 mil reais e eu simplesmente fali ela de um mês para outro, por causa de más decisões que eu tomei na minha vida. Então, toma cuidado com as decisões que você toma, faça análise da tua empresa para que você não caia nesses prejuízos financeiros. Então, se você quer crescer a tua empresa sem ter prejuízos financeiros e crescer de forma exponencial todos os meses, lembre-se sempre. Anota no seu caderninho aí. Lembra que eu pedi o caderninho? Anota nele. Controle teus custos fixos e os teus custos variáveis. Automatize processos simples da tua empresa para que você não tenha que contratar pessoas para fazer isso e para que você não precise perder tempo com coisas que são irrelevantes. Para que você, como dono, se preocupe apenas com o que realmente traz dinheiro para o teu bolso. E utilize os dados financeiros da tua empresa para você decidir e planejar um crescimento sustentável para a tua empresa. E o mais importante, nunca cresça sem um planejamento estratégico claro. Provavelmente vocês já viram, né, o filme Alice no País das Maravilhas. Tem um gato lá muito famoso que ele fala a seguinte frase: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Então é muito importante que durante o crescimento da sua empresa você faça um planejamento estratégico e faça um planejamento bom e claro, para que você simplesmente cresça a tua empresa de forma sustentável utilizando esses passos aqui. Se você não sabe como fazer isso, aproveita a oportunidade que eu te dei. Clica no primeiro link da descrição e participa agora mesmo de uma consultoria 100% gratuita comigo, onde você simplesmente vai ter a oportunidade de ter tua empresa analisada, tá? Por uma das maiores agências de otimização de lucros empresariais do estado do Paraná. Então, participa dessa consultoria, você não tem nada a perder, é de graça. Tá? É totalmente de graça. Então clica ali e participa agora mesmo da minha consultoria 100% gratuita. Agora eu quero saber de você. Eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou dessas dicas, o que você achou desses passos e qual deles, na sua opinião, é o mais desafiador para você aplicar na sua empresa. Qual que você achou legal e que você vai aplicar na sua empresa e qual que você achou mais desafiador em aplicar na sua empresa. Eu tô te pedindo para que você comente isso, sabe por quê? Porque o passo mais desafiador, eu vou fazer um vídeo totalmente gratuito aqui no meu canal ensinando como que você aplica esse passo na tua empresa. Ah, e é claro, mais importante, se você quer mais dicas de como crescer teu negócio, mais dicas de como impulsionar a tua empresa sem ter prejuízos financeiros e como crescer de forma sustentável, se inscreva no meu canal e deixa o like nesse vídeo, porque você se inscrevendo, o YouTube vai recomendar mais vídeos como esse pra você, e você deixando like, você me incentiva a trazer mais vídeos como esse para você e para vários empresários que necessitam dessas dicas. Então é isso, vamos juntos transformar a sua empresa, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até mais!